Senhor, irmãos, Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Vamos para o nosso estudo, o estudo de número 28. Você coloca o título, A Graça que nos Defende. E nós vamos agora meditar no livro de Atos, capítulo 24, que vai nos contar sobre um julgamento. Paulo ele é transferido para Cesareia, uma cidade onde ele vai parar ali no Palácio de Herodes. Ele tinha sido ameaçado de morte, então ele é enviado para esse palácio, e agora ali nesse palácio está o governador Félix. Esse governador Félix ele vai ser o juiz, né? E agora ele está esperando os acusadores de Paulo se apresentarem a acusação para ele poder julgar aquela causa. Diz que depois de 5 dias que Paulo estava ali nesse palácio, apareceu ali o sumo sacerdote junto com os líderes judeus, acompanhado de um advogado. E aí agora esse advogado toma a palavra e começa a acusar Paulo. E as acusações contra Paulo são as seguintes: 3 acusações. Ele é um perturbador que promove o tumulto. Segundo, principal, cabeça da seita dos nazarenos, né? E a terceira, tentou profanar o templo. Enquanto o sumo sacerdote, os líderes e esse advogado estão acusando a vida de Paulo diante daquele juiz, né, desse governador, agora Paulo vai se defender. Paulo não estava ali sozinho, Paulo estava com o melhor advogado de todos. Lá no livro de 1 João 2, versículo 1 diz: Filhinho, não pequeis, porém, quando vocês pecarem, lembre-se, vocês têm um advogado fiel e justo, né? Aquele que intercede por nós, ou seja, Jesus Cristo é o nosso advogado. A graça, né, o favor de Deus, ela proveu um Salvador, aquele que se apresenta a Deus como aquele que vai nos defender. Lá em Apocalipse 12, 10, diz que Satanás é o acusador de dia e de noite. Satanás o tempo todo tenta nos acusar. Ele quer pegar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas, e quer apresentar a Deus e quer nos julgar também, quer trazer isso um peso, um jugo para nos afastar de Deus. Mas agora nós vemos que nesse tribunal existe um advogado de acusação chamado Satanás, mas existe o advogado, né, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o próprio Filho, né, de Deus, que é o nosso advogado, que jamais vai perder nenhuma causa. A vontade dele é essa, sempre nos defender, né? A vontade dele é que a gente não viva numa vida de pecado. Ele sabe que sempre vamos falhar, sempre vamos errar, ele sabe a consequência do erro e do pecado. O salário do pecado é a morte, né? Se a gente não tivesse um advogado, se não tivesse um substituto, né, que nos limpasse, que nos purificasse, a gente já está morto, a gente ia ser julgado mesmo e condenado. Mas agora vemos que Deus estabeleceu, né, a justiça por meio de Jesus Cristo, né? Ele é o advogado. Então vemos que Satanás ele tenta colocar essa acusação, essa condenação para nos trazer peso, para nos trazer dano, né? Aqui vemos que o sumo sacerdote, os líderes estavam acompanhados, era muita acusação contra a vida de Paulo, né? Enquanto Paulo, ele se defende, ele diz, agora na sua defesa, ele diz que ele sempre viveu na verdade, na palavra, de consciência limpa diante de Deus, os homens, e na fé em Jesus Cristo. Ou seja, a defesa de Paulo é essa. E diz que ele venceu, né? Ele não foi ali julgado, não foi condenado, porque aquela acusação caiu por terra. É isso que Deus faz, né? Faz a acusação cair por terra. Lembre-se, Satanás sempre vai procurar que seja do maior ao menor defeito, né? Defeito da nossa vida, do nosso caráter, da nossa personalidade, para querer nos afundar, para querer nos culpar, para nos deixar para baixo. Mas você precisa saber que a graça, ela proveu um Salvador, que ela proveu um advogado que nunca vai perder uma causa. Eu me lembro certa vez que eu fui parar, né, num tribunal, fui parar ali num juiz de pequenas causas, foi um envolvimento de acidente, um acidente de trânsito, e ali, enquanto eu tinha um advogado de defesa, né, que o próprio governo me
me concedeu um advogado de defesa, a pessoa que estava me acusando, ela estava tão ciente que ela estava com a razão, que ela estava certa, que ela não foi com o advogado. E por ela não ter ido com o advogado, ela perdeu aquela causa, né? Então é para se pensar, né? Nós não podemos vencer um tribunal, nós não podemos vencer nem o pecado, nem o acusador na nossa força. Nós precisamos de um advogado chamado Jesus Cristo, amém? Então, a graça, ela provê um advogado que está escrito assim, não pequemos, mas quando pecamos temos um advogado que é justo. Não há condição para isso. O inimigo vai querer falar, opa, peraí, você já usou muito o seu advogado, você já errou muito nessa falha, nesse erro, não é bem assim, não é de graça. Sim, é de graça. A Bíblia fala lá em Isaías, né? Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim, vamos refletir, vamos conversar, ainda que seus pecados sejam escandalosos como um vermelho escarlate, mais branco do que a neve ficarão. Por meio do sangue de Jesus, por meio desse advogado, temos o perdão de todas as falhas, de todos os erros, de todos os pecados, amém? O advogado de defesa se chama Jesus Cristo e ele é o teu favor, amém? E Satanás, o acusador, além de ser o pai da mentira, ele nunca vai vencer uma batalha. Está escrito, amém? Está escrito. Não há condenação para cristão em Cristo Jesus. Glória a Deus, esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da graça que nos salva e que sempre vai nos defender para a gente poder sempre se manter em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e sem cair na mentira de Satanás. Aqui Paulo estava sendo condenado e julgado, mas ele estava protegido com um advogado. Eu quero liberar para você que você também está sempre protegido por esse advogado que te ama, que intercede por você. A Bíblia fala que ele é fiel e justo. Então, quando Deus olha para as nossas vidas, ele não vê as nossas falhas, não vê os nossos erros, ele vê a justiça de Jesus. Jesus ali naquela cruz, quando falou está consumado, ele pagou a sentença e ele que nos aperfeiçoa. Somos fracos sim, mas a Bíblia fala que ele aperfeiçoa o seu poder na nossa fraqueza, amém? Basta você crer em Jesus, basta você dizer que você o ama, que você precisa dele, amém? E ele vai estar sempre te defendendo, sempre do teu lado. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Grave isso no seu coração para que você não aceite nenhuma culpa, nenhuma condenação, nenhuma acusação e que você saiba que você tem esse advogado que te guarda, que te livra, que te protege e que te ama demais, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.